Deus te abençoe grande e poderosamente. Deus quer falar-nos sobre uma vitória incondicional que Ele tem para os seus servos. Você, minha irmã, serva do Senhor. Você, meu irmão, servo do Senhor. Deus, Ele te diz nesta manhã, olha, há uma vitória que é incondicional. Ninguém pode tirar a vitória que é sua. Ninguém pode roubar aquilo que Deus, Ele projetou para a sua vida. Mas não se permita, escuta isso, você não se permita perder ou entregar aquilo que Deus Ele tem como projeto para a sua vida. Não abra mão, continue, prospere, porque Ele fará realizar todos os projetos do coração dEle sobre a sua vida e ninguém poderá impedir. Ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para realizar na sua história, porque Ele é Senhor da sua vida. Amém? E eu queria pensar um pouquinho sobre essa vitória incondicional que Deus tem. Lembrei de uma frase antiga que aprendi na escola, no meu tempo de menino. Lavoisier, lembra lá? Quando ainda estudava ciência, né? E dizia lá a frase, na natureza, quem lembra? É do meu tempo, né, irmão? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é assim? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aprendi isso lá no banco da escola quando era menino. Mas eu fiquei lendo um texto de Gênesis ontem e me veio essa frase na cabeça e lendo o texto ela se encaixou perfeitamente, mas eu quero usar esse pensamento de Lavoisier para dizer assim, olha, no reino de Deus nada se perde, tudo se transforma. Amém? Então quando eu falo que há uma vitória de Deus incondicional, que não há restrição para nós como servos, nada é perdido, mas tudo transformado em degrau que te fará subir. Você está entendendo isso? Tudo na sua vida, independente se trouxe lágrimas, se trouxe sorriso, independente de cor, independente de qualquer questão, ela vai gerar vitória, porque ninguém pode tirar da sua vida, irmão, da sua vida, irmã, a vitória que Deus tem para você. Ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. Então permaneça firme, porque a glória do Senhor se manifestará e fará com que todos os caminhos, ainda que difíceis, possam te conduzir. Amém? Glória a Deus. E eu quero ler com você lá em Gênesis, no capítulo de número 37, a começar, capítulo 37, falando um pouquinho sobre a história de José, filho de Jacó. Gênesis capítulo de número 37, quando José é vendido por seus irmãos. A partir do versículo 13, diz assim o texto da palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 13, amém? Diz assim: disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos juntos de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse-lhe aquele homem: foram-se daqui, porque ouviu-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu
atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-no, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Amém? Vamos falar com Deus, vamos orar? Coloca o teu coração nas mãos do Senhor. Irmã Marcilene, levanta sua voz e ora ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Pensando acerca de tudo que José viveu, a ira dos seus irmãos contra ele, o ódio que foi formado durante os anos, a traição, o falar dele, o falar mal. Nós vemos aqui um contexto, uma história que parece que não terá um final feliz. Algo que construiu um capítulo ou alguns capítulos na vida de José muito difíceis. Olhamos para o texto e parece que, a princípio, não conseguimos entender por quê. Por que passar por tantas questões? Por que enfrentar tantas lutas? Por que experimentar estas questões? Por que continuar com a fé? E nós vemos aqui que a história de um servo de Deus, de alguém que está realmente na presença do Senhor, ainda que no momento da história, ainda que analisando logicamente, friamente, não tenhamos no nosso coração uma resposta. Muito obrigado, filho. Ainda que pareça que não faz sentido algum, mas tudo ficará claro, límpido, porque o Senhor tem propósito para todas as coisas. Amém, querido? Porque no reino de Deus nada se perde, tudo se transforma, e tudo que nós vivemos, bom ou ruim, se transforma em amadurecimento, se transforma em crescimento, se transforma em aprimoramento para nós, para mim, para você. Nós somos aprimorados, experimentados com a vida, com os problemas, com as alegrias. Nós somos aprimorados e estamos neste mundo para sermos aperfeiçoados. Então Deus, Ele permite que questões cheguem à nossa vida, porque no final tudo se transforma. Isso na vida do servo, da serva do Senhor. Tudo se transforma em vitória. Meus irmãos queridos, então nos fortaleçamos na certeza da palavra, prosperemos na dependência desse Deus que tudo pode, façamos então da nossa vida um altar ao glorioso e portento Deus, para que em tudo o adoremos, quer nas lágrimas ou na alegria, quer em todo tempo difícil ou tranquilo, mas que o nosso coração viva na dependência do Senhor. O servo de Deus vencerá. Diga para você no seu coração: eu vou vencer. Amém, eu vou vencer. E você, digo mais para você, escuta,
você já venceu. Porque você tem em você, você tem no seu coração, você tem como Senhor da sua história, aquele que é vitorioso. Aquele que representa de fato a vitória de todo ser que respira, de todo ser que tem fôlego. O nosso Deus é vitorioso. Escuta, versículo 18 do texto lido, vai dizer-nos assim: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. José, ele foi enviado por seu pai, lá para o campo, vai, vê como estão os teus irmãos, vê como estão as ovelhas, me traz um relatório. E José, por ser sempre enviado por seu pai, porque ele era muito correto nos seus negócios, muito correto na sua visão, ele era odiado por seus irmãos. E o texto nos diz aqui que quando eles avistaram José vindo de longe, eles conspiraram contra ele. E eu quero dizer, meu irmão, nós vivemos num mundo tão doente hoje, nós estamos enfrentando uma época tão doentia, que as pessoas muitas vezes nos veem de longe no sentido de não terem contato real conosco, de não nos conhecer, de talvez pegar um pensamento, uma frase sua, uma postagem sua e poder achar que ele tem bagagem suficiente para desenhar e descrever você. Fulano é assim. Talvez por um posicionamento, talvez por uma escolha, talvez porque você é do partido A ou do partido B. E as pessoas estão tão doentes que elas acham que podem te limitar e te definir por uma questão, talvez por um minuto da sua vida, esquecendo que você não tem um minuto de vida, você tem talvez 30 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, você não é uma postagem, você não é uma escolha política, você é muito mais. Mas nós estamos vivendo um tempo tão doentio que, assim como os irmãos de José o viram de longe, muitas vezes as pessoas nos veem de longe e já fazem um julgamento precipitado, preconceituoso. Aconteceu com José. Eles já começaram a pensar, já vem o sonhador, e ele vem para olhar como que estamos aqui, o rebanho, para falar mal de nós com o nosso pai. Há muito julgamento hoje, em todos os lugares, e nós precisamos trabalhar no nosso coração, e Deus vai nos ajudando quanto a isso. E nos diz aqui que os irmãos de José conspiraram contra ele para o matarem. Irmãos, como nós estamos falando de um tempo doente, as pessoas hoje, devido a pequenas diferenças, a estas diferenças que foram citadas e tantas outras, estão matando a pessoa no coração. A pessoa falou uma coisa ou pensou diferente de mim, eu a mato no meu coração, nos meus afetos, nos meus sentimentos, já não consigo mais ter por ela um sentimento bom. Então agora entendo que preciso querer mal, sentir mal e olhar para ela com malignidade, esperando que ela afunde, que ela não prospere. Estamos vivendo num tempo assim. E isso adentra também nos átrios da igreja. E nós precisamos cuidar de nós, para não sermos conspiradores uns contra os outros, com os nossos próprios irmãos. José era do sangue, José era da família, mas agora há uma conspiração para matá-lo. Nós precisamos trazer vida, nós somos pacificadores e nós fomos chamados para vivificar e não para matar. Mas eu fico pensando que quando o texto nos diz assim, e conspiraram contra ele para o matarem, nós vemos que um foi convencendo o outro. Nós estamos vivendo num tempo tão doente, terceira vez que eu falo isso. Nós estamos vivendo num tempo tão doente, quarta agora, que
Não basta eu não gostar do fulano, mas eu preciso convencer o Rony a não gostar, o Antônio a não gostar. Eu preciso convencer todos a não gostarem, a compartilharem comigo do mesmo objetivo. Isso tem acontecido. Isso tem acontecido lá no seu trabalho, isso tem acontecido lá na escola, isso tem acontecido na igreja. Eu preciso convencer a maioria de que fulano é aquilo que eu descrevo dele. De que ele se resume àquilo que eu penso dele. E eu não descansarei enquanto eu não o matar no coração de todos. Não basta não basta eu nutrir no meu coração um sentimento ruim por ele, mas eu preciso te convencer a matá-lo também no seu próprio coração. E isso tem sido muito real nesse tempo doente, quinta vez. Mas pensando no que Deus trouxe como proposta para nós, a vitória, irmão, a vitória, irmã. Porque ainda que haja conspiração, e ainda que houvesse ali conspiração contra José, e ainda que maquinaram contra ele, e ainda que obtiveram vitórias contra ele, Deus usou tudo aquilo como uma forma de o abençoar. E Deus diz isso para nós: não desista, irmão, não desista, irmã, porque independente das pedras que te lançarem, independente dos dedos que apontarem contra você, independente das línguas que se levantarem em juízo contra ti, independente das armas que forem apontadas contra você, nada disso prosperará no nome de Jesus. Porque no final o triunfo é seu como serva do Senhor. E isso eu falo para servo e serva do Senhor. Porque se você é servo de Deus, se você serve ao Senhor de todo o teu coração, a vitória é sua e ninguém pode tirar o que Deus já determinou para a tua vida. Porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, diz o Senhor, como diz a palavra, e há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir, há tempo de ajuntar pedras, mas há tempo de espalhar pedras, há tempo para todas as coisas, mas há um tempo determinado para a tua vitória, e esse tempo é o tempo do fim, quando Deus disser assim: olha, tudo está consumado, ninguém poderá tirar aquilo que Ele determinou para você, nenhum mal, nenhum pensamento, nenhum questionamento, nenhuma pedra, nenhum dedo apontado para você poderá tirar o que Deus tem para a tua vida. Queridos, na vida de José, Deus transformou feridas abertas em cicatrizes curadas. Capítulo 41, versículo 51. Parece tão fácil, irmãos, parece fácil, né? Eu estava lá no capítulo 37, né? Fomos ler lá no capítulo 37, aí você lê lá, José está em casa ainda com seu pai, e aí começa a trajetória, né? Os irmãos vão vendê-lo, e aí poucas páginas que você virou, poucos versículos que você leu, e José já está lá no Egito governando, né? Só que nossa história não é assim, um virar de página rápido. E a história de José também não foi assim. Nós temos uma visão romântica, parece muito bonito, foi uma coisa rápida, né? Imediata, aconteceu isso, mas imediatamente eu virei a página do 37, fui lá para o 41, e aí 40... ele já começa a interpretar o sonho de Faraó e já é promovido o segundo homem maior do Egito. Mas não é assim na verdade. Não é assim tão fácil. Há um tempo, né? E ele teve que esperar muitos anos para que isso acontecesse. Nós precisamos prevalecer sobre as feridas e permitir que Deus, com o seu bálsamo, derrame o seu unguento e cure as nossas feridas, porque foi nesse tempo em que José esperou com que todas as calamidades passassem, foi nesse tempo em que ele foi curado, porque quando a bênção chegou a ele, ele já estava restituído de cura, aleluia.
E lá no versículo 51 do capítulo 41 vai dizer assim: e chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. José está dizendo assim, olha, ele colocou o nome no filho dele de Manassés, porque ele dizia assim, olha, eu consegui esquecer todo o trabalho. Ele está falando sobre toda a escravidão, sobre todo o trabalho na casa de Potifar, sobre todo o trabalho na prisão, sobre todos os anos de dor. Ele conseguiu esquecer da casa do pai dele, não que ele tenha esquecido do seu pai, não que ele tenha esquecido dos seus irmãos, mas ele esqueceu da dor que ele experimentou lá. Deus está falando nesta manhã, olha, se há feridas abertas no teu coração, você pode romper estas feridas com o bálsamo que vem. Você tem poder em Deus para ser curado de todas as lesões que pessoas, que palavras, que intrigas, que inveja, que toda maquinação do mal contra você foi lançado. Você pode, em Deus você pode. Então deixe Deus te curar, deixe Deus fechar essas feridas, deixe Ele mostrar o seu unguento, a sua bênção. Quando José vai dizer que ele esqueceu, ele não teve uma amnésia, mas ele está nos dando uma lição aqui, dizendo: eu consigo esquecer no sentido de lembrar sem sentir dor. Eu consigo esquecer no sentido de lembrar sem sentir dor, porque agora eu consigo lembrar e sei de tudo o que aconteceu, não fiquei deficiente mental, eu sei do que aconteceu. Mas isso não me causa dor, sabe por quê? Porque Deus tratou, e o tratamento de Deus gerou algo que nós precisamos desesperadamente ver nesse tempo: perdão. A palavra perdão é aumentativo de perda, né? Uma perda grande, um perdão, não é assim? Mas ficamos pensando que, se a gente analisar, tem tudo a ver, porque ele perdeu mesmo. Foram tantos anos perdidos, foram tantas questões perdidas, mas ele perdoou, foi um perdão. Ele fala assim: não, perdi grandemente, mas não importa. Eu consigo curar a minha alma, lembrar sem desejar agora a vingança. Eu consigo retroceder todo o sentimento negativo, todas as dores, tudo aquilo que a nossa emoção gera, não é assim? Porque você é ferido, você é magoado, você é ofendido, você é traído, o coração fica, a mente fica, e nós nos sentimos assim, como que um leão enjaulado, né? Doido para sair, para fazer atrocidades. Mas Deus traz o seu bálsamo, gera paz no nosso íntimo, e agora, mesmo em liberdade, podendo fazer, porque Ele agora está sobre o trono, né? Ele pode fazer, Ele pode impetrar uma condenação sobre os seus irmãos, Ele pode lançá-los na prisão, Ele pode mandar matá-los agora, ou lançá-los no poço, e mantê-los ali para sempre como escravos, mas nada disso é realizado. Porque ele conseguiu esquecer, no sentido de permitir que Deus curasse. Deus te fala nessa manhã: permita que Deus te cure. Porque no reino de Deus nada se perde, tudo se transforma. Então não foi perdido a dor que ele sentiu, porque ele aproveitou esta dor para fazer desta dor um trampolim que o fizesse elevar-se para mais próximo de Deus. Ele fez daquela dor, daquela aflição, um biotônico. Lembra do biotônico Fontoura? Também é da minha época, também é antigo, né? Ele fez daquela aflição biotônico, né? Um tônico, um fortificante, e aí ele se fortaleceu, ele não se entristeceu a ponto de se deixar abater e morrer. De todo o seu coração, Deus te diz nessa manhã: igreja amada, há tanto para se viver, há tanto para se fazer, há tanto para se experimentar de Deus, mas se nós ficarmos presos às questões que aconteceram, presos ao passado, presos a ofensas, nós nunca seremos livres para reinar no reino do Senhor.
Deus transforma, porque no reino de Deus nada se perde, tudo se transforma, e Deus transforma a aflição em crescimento. E lá no versículo 52, falando do segundo filho, ele vai dizer assim: e ao segundo filho chamou Efraim, né, Efraim? Chamou Efraim porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Foi na minha aflição que eu encontrei o crescimento. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, irmã? Não importa onde você esteja, não importa o país em que você esteja, se Deus tem prosperidade para você aqui no Brasil, você não precisa sair para o exterior. Se Deus tem prosperidade para você aqui nessa igreja, você não precisa procurar outro rebanho. Se Deus tem prosperidade para você no negócio em que você está, você não precisa mudar de ramo, porque Deus, Ele te prosperará onde você está, se você estiver no centro da vontade dEle. E independente se parecia que tudo estava indo contrário àquilo que José tinha sonhado, ele esperava talvez um manjar da vida, e recebeu um limão. Mas já ouviu aquela frase, né? Se a vida te der um limão, ô glória, bem docinha que eu gosto, faz um bem gelado e doce, faz uma limonada, irmão. E é isso que Deus espera que nós façamos, que nós aprendamos a crescer nas nossas aflições. Olha o que o salmista vai dizer lá no Salmo 119, versículo 71, escuta: foi-me bom ter sido afligido, porque para que aprendesse os teus estatutos. Olha o que o salmista vai dizer: foi bom eu poder passar pela aflição, porque eu aprendi a tua palavra, porque eu cresci em conhecimento, porque a tua palavra, ela se manifestou e se materializou na minha vida. Ele não está dizendo assim: olha, eu amei passar pelos dias ruins, eu amei os problemas que eu enfrentei. Não, foi horrível nos dias em que eu passei, foi triste, me trouxe lágrimas, me trouxe aflição de espírito, mas o final sempre é glorioso para o servo de Deus, porque no fim de toda jornada há um manancial, no fim de todo deserto há um oásis. Deus sempre tem o melhor para nós, e aí Ele traz esse melhor para o salmista quando ele diz: ó, foi-me bom porque eu cresci na tua palavra, porque eu experimentei a tua palavra, não apenas como verborragia humana, mas como poder do Senhor para a salvação. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus me fez crescer na minha aflição. Deus transforma intenções malignas em ações divinas. Lá no capítulo 45, lá no versículo 5, eu leio assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendidos para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. José, ele traz estas palavras lidas a você nesta manhã. Ele fala com os seus irmãos: não fiquem pesados aos vossos olhos, o vosso coração não se turbe, porque Deus estava no controle da minha vida. Vocês achavam que estavam tramando, estavam me liquidando, vocês achavam que estava, mas não, Deus estava coordenando, e todo sentimento ruim, e toda maquinação maligna, Deus transformou em bênção para a minha vida. Irmão, não existe maldição que impeça a bênção do Senhor na sua vida. Amém? Então não toma posse de palavra de maldição, porque isso não é para você, porque a bênção já está sobre você. Deus já derramou a bênção sobre você na pessoa de Cristo Jesus. Você é filho de Deus, herdeiro do céu, herdeiro das promessas do Senhor. Então toma posse da sua vitória em o nome de Jesus, porque Deus converte o mal em bem. E
todo o mal que José recebeu, Deus o abençoou com todo o bem, não para ele fazer o mal e se vingar daqueles que fizeram mal, mas para que ele abençoasse, porque nós somos chamados para ser bênção e não maldição. Se tu uma bênção, disse Deus a Abraão, né? Então Deus converte o mal que vem contra nós em bem, e Ele nos faz vencer na derrota, Ele nos faz alegrar na tristeza, Ele nos faz ser abençoado na maldição. Não existe derrota para você, a sua vitória é incondicional, e é isso que eu queria que você guardasse no seu coração nessa manhã. A sua vitória é incondicional. E eu quero só terminar, tá? Me ajuda aí, mais um minutinho. Eu quero só terminar aqui, pensando o que os irmãos de José disseram lá ainda no capítulo 37, quando José está vindo, né? Está vindo a eles. Aí versículo 19 e 20 disse assim: e disseram um ao outro os irmãos dele: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Vamos ver agora o que vai ser desse sonhador, e vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Os seus sonhos vão acabar, nós vamos acabar com os sonhos. Escuta, há muito interesse para que os teus sonhos se acabem, há muitos interesses para que você deixe de sonhar, há muitos interesses para que o brilho no teu olhar e o sorriso do teu rosto, ele saia de cena. Há muito interesse em te ver lá na lona, mas eu te digo, querido, eu te digo, Deus, Ele faz com que os nossos sonhos se concretizem quando nós sonhamos, não os nossos sonhos do nosso coração, mas os sonhos do coração de Deus. Deus concretizará os sonhos que Ele tem a teu respeito, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e os pensamentos dEle são mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Aleluia. E eu só termino dizendo para você uma frase de William Hart, que diz assim: Deus quer que sejamos vitoriosos, não vítimas. Amém? Que cresçamos e não que rastejemos, que voemos e não que afundemos, que superemos e não que sejamos superados. Então voe, então cresça, supere, porque a sua vitória é sua em o nome de Jesus. Deus te abençoe. E concretize essa palavra no teu coração, porque num tempo doentio Deus te chama para ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente curado. Você está escutando isso? Num tempo doente Deus te chama para a cura. Deus te chama a ser curado, a ter saúde. E a saúde começa aqui, ó. Então não permita que esse tempo te adoeça. Não permita que a maquinação contra você te adoeça. Aguarde no Senhor, porque os projetos dele para você são de vitória. Senhor,